cumprimentar os irmãos aqui presentes, bem como os conectados em nossas redes sociais, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um bom dia, um bom domingo a todos. Uma alegria estarmos aqui, estudarmos mais da palavra do Senhor. E já peço aos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 9. Só para lembrar, se a gente tem algum irmão que começou aqui a acompanhar-nos há pouco tempo, mas nós temos feito um estudo, uma exposição bíblica de 1 Coríntios. A gente começou no capítulo 1, né, e a gente vê cada domingo um assunto, ou uma perícope, ou um parágrafo, ou um tópico, né, alguma abordagem do apóstolo Paulo. Trazemos isso à exposição bíblica e também à aplicação para as nossas vidas. E hoje, então, 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 15 ao 27. Então, 1 Coríntios 9, verso 15. Os irmãos acompanhem comigo, por gentileza. Vamos lá. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não me venha eu mesmo a ser desqualificado. Fechar os nossos olhos. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, nós te bendizemos e pedimos, meu Pai, que o Senhor nos capacite, que possamos sair daqui mais conhecedores da Tua Palavra e que ela faça morada nos nossos corações e, como boa semente, ela venha germinar e dar muitos frutos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes a gente lê os textos do apóstolo Paulo e Paulo, às vezes, trata de um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente fica até meio confuso. Mas o que ele está falando? E hoje nós vamos ter uma oportunidade de a gente esclarecer um pouquinho para os irmãos. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele fala que Paulo, às vezes, escrevia coisas que são complexas de entender, mas que são a palavra de Deus. Então, temos um ensinamento precioso nessa manhã para as nossas vidas. E para os irmãos entenderem o contexto, nós estamos vendo, desde o capítulo 8, que Paulo está tratando com a igreja de Corinto sobre um assunto que era complexo para eles, porque eles tinham templos pagãos em Corinto,
E eram feitos aqueles sacrifícios de animais, como a gente vê no Antigo Testamento, para todos os deuses. E em Corinto também não era diferente para aqueles outros deuses gregos que ali estavam. E aí havia uma controvérsia que era a seguinte: sobrava carne. Naqueles templos, aquela carne ela era vendida como se fosse um açougue, e era lícito aos servos de Deus comprar aquela carne, se alimentar de uma carne que era sacrificada a ídolos. E Paulo, ele vai tratar isso, demora 3 capítulos para ele tratar esse problema da igreja. Porque tinha gente que via problema, tinha gente que não via problema. Paulo era um que não via problema nisso aí. Mas ele vai tratar isso no coração dos irmãos que estavam com essas dúvidas. No capítulo 8, ele estabelece o princípio que a nossa liberdade ela é regulada pelo amor aos irmãos e ao Evangelho de Cristo. No capítulo 9, ele usa sua vida como exemplo e apresenta seus direitos de ser sustentado pelo seu ministério, mas que ele não iria se valer disso, ele não iria usar desse direito com os coríntios. Então havia esse embate com ele, com a igreja de Corinto. A igreja o acusava de ser mercenário, por estar recebendo para servir a igreja, mas ele vai falar assim: olha, para vocês eu não vou me valer desse meu direito. Então ele está tratando de vários assuntos ao mesmo tempo, por isso que às vezes a gente olha assim e fica um pouco confuso, mas nós vamos destrinchar isso. Que isso é diferente, por exemplo, na igreja de Éfeso, ele tinha esse direito, a igreja dos Efésios sustentavam Paulo. Os de Corinto não, ele trabalhava e exercia o ministério dele de pastor. Mas vamos lá comigo, vamos acompanhar. Verso 15, o que Paulo fala? Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Vamos parar assim, ó, isso no verso 15, mas do que ele está falando? Verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É disso que ele está falando. Que a ordem do Senhor é que aquele que vivia do Evangelho, pregava o Evangelho, tinha que viver do Evangelho. Mas aí no verso 15 ele diz para os coríntios: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes do que alguém me anular essa glória. O que Paulo está falando? Que ele renunciava ao direito dele de ser sustentado, apesar da palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Enquanto ele esteve lá em Corinto, ele não foi sustentado pela igreja de Corinto e ele não cobrou por isso. Ele trabalhava, ele exercia suas funções, e tudo que é feito não poderia servir de obstáculo para a pregação do Evangelho. Porque ao apresentar que ele era livre para pregar o Evangelho, ninguém da igreja de Corinto podia cobrá-lo de alguma coisa, ninguém tinha direito sobre ele, somente Jesus. Ele era escravo do Senhor Jesus. O Evangelho, meus irmãos, gratuito, ele nos leva a sermos libertados da opressão de Satanás. E, portanto, nós recebemos de graça e ele é dado gratuitamente também. O problema todo é que, gerado pelos coríntios, eles estavam rejeitando todo esse problema, era porque Paulo estava corrigindo-os com relação ao problema que eu falei de comer carne sacrificada a ídolos. Então, ele estava tendo esse embate também com a igreja. Então, ele era acusado de ser mercenário e ele estava mostrando que ele não precisava do sustento da igreja para ele pregar o Evangelho. Ele vai continuar falando sobre isso. Então, por isso ele recusa qualquer tipo de patrocínio. E ele chega ao ponto de dizer: eu não quero que vocês venham me sustentar. Eu prefiro morrer de fome, que é o que ele fala, do que receber algo de vocês. Eu apresento o Evangelho com glória, sem nada receber. No final do verso 15 ele diz: porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule a glória de pregar o Evangelho. Aí ele continua, no verso 16, acompanhe comigo, por gentileza. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho.
a obrigação que Paulo recebeu de pregar o evangelho foi quando ele foi convertido no caminho de Damasco. Ali ele teve, num ato só, a operação de Deus na sua vida, uma operação de conversão e também um chamado. Ali ele foi convertido e foi encaminhado para ser um apóstolo, um evangelista e levar a palavra de Deus. Por isso que ele fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque o chamado dele não foi de homem, não foi de nenhuma mulher, não foi de nada humano. Quem chamou ele foi o nosso Deus e soberano Senhor. Foi um chamado particular para a vida dele. Deus salvou e o enviou para que ele fosse trabalhar, fazer isso. Pregar o evangelho não é algo que ele escolheu fazer, como eu disse. É algo que ele tem que fazer. E também isso é para todos nós, meus irmãos. Não é algo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Eu sou chamado. Se eu sou servo do Senhor Jesus, se o meu anseio é ser imagem e semelhança do Senhor, eu tenho essa obrigação de pregar o evangelho de Jesus Cristo, onde quer que esteja. A tempo e fora de tempo. Deus nos dá essa obrigação. Ele era liberto do pecado, como todos nós somos, mas ele era escravo de Jesus Cristo. Na carta a Filemão ele diz, eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Nós temos um Senhor na nossa vida. E ele nos mandou, ide e pregai o evangelho. Então, isso é um chamado para todos nós. Nós temos essa orientação, essa ordem do Senhor. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Seria bom a gente sair com esse entendimento nessa manhã, pensando assim, ai de mim, se eu tendo a oportunidade ou não tendo a oportunidade, eu deixar de falar do Senhor, o que Ele fez na minha vida, como Ele transformou a minha vida e como Ele pode mudar a sua vida daquela pessoa pecadora ali que está no lamaçal do pecado. Verso 17. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade do despenseiro que me é confiada. Onde está escrito aqui constrangido, a tradução também pode ser assim, recompensa. Tá? Paulo está falando que ele não prega com fins mercantilistas. O seu apostolado, ele compara aqui ao trabalho de um mordomo. E naquela época, o mordomo, ele recebia a obrigação de administrar uma casa. A gente vê isso lá no José no Egito, né? Ele era um mordomo, ele administrava a casa de Potifar. Então, naquela época, ele era um escravo, ele tinha que administrar um lugar, mas ele não era digno de receber nada por isso, é isso que ele está falando. E Paulo está falando assim, olha, eu como um despenseiro, eu abri mão de receber voluntariamente qualquer coisa da igreja para a obra do Senhor. Tudo bem que se a gente parar para pensar, Paulo é um pouquinho diferente de Pedro. Pedro era casado. Pedro tinha uma esposa para sustentar. Paulo não. Paulo, no caso aqui, ele estava como celibatário, vivia de uma forma impossível de sustentar uma família. Se a gente parar para analisar, né, ele corria para um lado, para o outro, pregando a palavra de Deus, apanhava, levava pedrada, era expulso, era perseguido, era preso. Então, realmente, para a vida dele, assim, era complicado ele ter uma família, ter uma esposa. Então, ele tinha essa característica. De qualquer forma, a palavra de Deus, como eu já disse, diz que o trabalhador ele é digno do seu trabalho, ou o obreiro é digno do seu trabalho. Mas Paulo fala e repete várias vezes que ele não vai usar desse direito dele. Ele abre mão disso pela glória, pela obrigação que ele tinha de pregar o evangelho. Então ele fala, eu abri mão do meu direito de receber. E ele dá uma cutucada nos coríntios. Ele fala, será que vocês também não podem abrir mão de comer carne sacrificada aos ídolos, se isso incomodar o irmão que está do seu lado? Isso serve para todos nós e pelas nossas atitudes. Será que a gente não tem que abrir mão de algumas coisas se o que eu estou fazendo fere o irmão? Escandaliza o irmão? Porque esse irmão, ele pode ser um fraco, mais fraco que você, um novo na fé, e ele pode tropeçar, ele pode vacilar, ele
ele pode não estar preparado para ouvir determinadas coisas. E aí, como as nossas atitudes, elas refletem na vida dos outros. Como o nosso exemplo é importante para que as outras pessoas venham a ter uma emoção positiva, uma reação boa ou ruim. Depende de como você é, de como você faz. Depende da fragilidade da pessoa, do pouco conhecimento da pessoa. O orgulho de Paulo e a recompensa é apresentar um evangelho gratuito sem cobrar nada. E ele o faz para não fazer mau uso daquilo que é seu por direito no evangelho. Então, nesse trecho, nessa perícope, Paulo aborda esse assunto. Ele dá um recado para eles, falando das carnes, de abrir mão, dele ter direito a receber, mas ele abre mão para a glória de Deus, porque tudo que ele fazia é para a honra e glória do Senhor. E aí agora, no verso 19 ao 23, Paulo já muda o assunto. Por isso que eu falei que às vezes é difícil a gente entender o que ele está escrevendo, porque ele está respondendo perguntas que os irmãos fizeram, e ele trata um assunto aqui, aí ele muda, daqui a pouco ele volta naquele assunto, né? Mas agora ele vai abordar um novo assunto, um novo tema. Acompanhe comigo. Esse novo tema, como eu falei, vai do verso 19 ao 23, onde o verso 19 ele introduz o assunto, e no verso 22 ele vai concluir o assunto que ele está tratando. Na frase inicial, no verso 19, ele introduz um novo tema, uma vez que estando escravo de Cristo, ou mordomo, ele não pode receber pagamento, portanto está livre de todas as pessoas. Ele vai reforçar isso. Verso 19, comigo, acompanhe por gentileza. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo, ele defende que ele é livre e não pertence a ninguém. Ele quer dizer que financeiramente ele é independente de todos. Como eu falei, a vida dele permitia isso. Porque aqueles coríntios que queriam sustentá-lo, da mesma forma, queriam manipulá-lo, né? Já que você é sustentado, você está nas nossas mãos aqui e vai sofrer das nossas influências e influenciar no ministério dele. E ele quer ser livre disso. Uma vez que Paulo ele reforça que ele é escravo de Cristo, ele não pertence a ninguém e não é propriedade de nenhum outro. E a liberdade não é um objetivo, mas sim a salvação. A liberdade que ele tem é para aplicar a salvação e alcançar o maior número possível de pessoas. O objetivo de Paulo é alcançar o maior número de pessoas, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, com o objetivo qual? De ganhar o maior número possível de pessoas. Ele era um evangelista nato e queria converter o maior número possível de pessoas. Ele era livre para muitas coisas, mas ele era escravo no seu serviço ao Senhor. E aí uma reflexão para todos nós. Nós somos livres, mas como que você está usando a sua liberdade? É para a glória de Deus? É para evangelizar? É para alcançar vidas, o maior número possível de vidas? Puxão de orelha em mim, puxão de orelha em todos os irmãos, assim que Paulo está dando, nos irmãos de Corinto e hoje também na igreja aqui em Vila Velha. Como é que a gente está usando a nossa liberdade? Nosso amor pelos irmãos. Verso 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador nele. Eu vou só dar uma acelerada por causa do tempo, mas ele especifica assim agora 4 tipos de pessoas. O judeu,
o vivido debaixo da lei, o fraco, né, ele cita algumas pessoas. Ele fala que ele agia como judeu. Aí a gente acha estranho, mas Paulo agia como judeu quando estava com os judeus? Tinha um propósito. Ele se aproximava dos judeus e agia como judeus, tanto que ele pregava nas sinagogas, mas ele sabia que não era a lei que salvava, não eram os costumes que salvavam, não era guardar o alimento, guardar o sábado que salvava. Ele vai falar isso mais para frente. Mas, de algumas formas, ele agia como judeu. Ele, quando foi com Timóteo evangelizar uma região cheia de uma comunidade judaica, ele fez Timóteo ser circuncidado. Mas aí parece hipocrisia. Paulo circuncidou Timóteo para evangelizar os judeus, mas aí não é circuncisão que salva. Mas ele vai falar sobre isso. Ele sabia que a salvação era em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 7, que a gente já passou, verso 19, ele diz: a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. O que vale guardar é a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 8:8, que a gente já passou também, diz que não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Não é guardar alimento, isso aqui pode comer, isso aqui não pode comer. Ele está falando, não é nada disso que vai salvar você. E da mesma forma, em Colossenses 2, 16 e 17, ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então a lei, os costumes, guardar o sábado, tudo isso era sombra. E o que era a luz? Jesus. A revelação é Jesus, louvado seja Deus. Então, ele fazia-se de judeu para se aproximar e evangelizar os judeus. Mas ele sabia que aquelas práticas não tinham importância. Depois que ele quebrava aquele gelo, ele evangelizava. No verso 21 ele diz, ele se refere aos gentios que não tinham lei, mas não os obrigava a guardar os costumes judaicos. Da mesma forma que ele chegava aos judeus, ele agia como judeu, quando ele chegava com os gentios, ele agia como gentio para se aproximar e evangelizar e ganhar o maior número possível. Uma coisa que é interessante, às vezes a gente vê assim, olha, justificativa. Então é para você agir como aquela pessoa está. Eu vou evangelizar um drogado, eu tenho que ir lá me drogar. Não é isso que Paulo está falando. Existe um grande risco, você vai fazer isso, você vai ficar lá drogado junto com ele. Aí vai ter que outro lá resgatar você. Não é isso que Paulo está falando. Mas ele usava desses artifícios. No verso 22 ele fala dos fracos. Fracos, não é que a pessoa é fraca fisicamente, mas são todas aquelas pessoas que têm dúvidas, incertezas, hesitações. E Paulo agia dessa forma também com essas pessoas. No verso 23 ele diz isso porque ele queria participar do evangelho e do poder da salvação. Era a forma que ele queria agir. Agora vamos para o final do capítulo já, meus irmãos, porque aí Paulo já muda o assunto de novo. Como eu falei, ele já muda. Ele já vai falar, já vai comparar a vida do servo e a vida dele nessa caminhada como um atleta. Que é aquele trecho famoso que a gente chama dos atletas de Cristo, né? Ele fala no verso 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então ele começa a falar, por que ele fala isso, né? Por acaso, esse ano a gente vai ter Jogos Olímpicos, né? Mas como ele está falando para a cidade de Coríntio, em Coríntio não tinha os Jogos Olímpicos, mas tinha os Jogos Istmicos, que era um jogo, um campeonato tipo as Olimpíadas, de menor porte, na região de Corinto, com os mesmos jogos que tinham nas Olimpíadas na época, luta, corrida, salto, arremesso, aquilo que a gente já sabe da história. E era muito comum para a cultura grega saber disso, de como o atleta se dedica
para ganhar um prêmio. Né? Nós sabemos como a pessoa ser um atleta profissional exige dedicação, sacrifício, esforço. E Paulo compara a nossa vida à de um atleta, que tem que ter preparo, tem que ter uma alimentação especial, né? Tem que ter sono, tem que ter descanso, para você ter bom rendimento e um atleta ganhar um prêmio, certo? Não dá para chegar lá de qualquer jeito, né? Não vai ter um resultado bom. Então, Paulo faz essa comparação. E aí ele fala que não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Meus irmãos, nós estamos nessa corrida. Ele compara as nossas vidas de um atleta, nós estamos nessa maratona. Quem quer ganhar o prêmio no final, levanta a mão aí. Todos nós queremos chegar no final, porque o nosso destino é Jerusalém Celestial. Todos nós queremos chegar lá. É fácil? Não é fácil. Paulo vai falar, olha, correi de tal forma que alcanceis. Ele está falando, desanima não, corre. Desanima não. Todo atleta, em tudo se domina, aquele que para alcançar uma coroa corruptível. Então ele compara, esses atletas gregos, eles correm, mas eles vão ganhar notoriedade, vão ganhar fama, vão ganhar até uma estátua na cidade lá, como melhor atleta, mas eles vão ganhar uma coroa de louros, que depois vai ficar velha, vai apodrecer, vai se desfazer. Mas a coroa que você está correndo atrás, ela é incorruptível. A coroa que você está correndo atrás, esse prêmio, nunca vai acabar, louvado seja Deus. É a nossa salvação. É desfrutarmos a eternidade com o Senhor. E aí ele continua. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não me venha a ser desqualificado. Às vezes, tem pessoas que usam esse texto para falar que, então Paulo está falando que o servo de Deus ele pode perder a salvação. Porque se ele está correndo e teme ser desqualificado, você pode perder a salvação. Mas tanto a palavra de Deus quanto Paulo, eles não afirmam isso. O testemunho da palavra de Deus e de Paulo é que aqueles que Deus atraiu para si mesmo são dele para sempre. Deus te chamou, você é dele para sempre. Quando eu estava com eles, em João 11:12 diz, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse o que estava escrito na Escritura. Paulo confiava, meus irmãos, que nada seria capaz de separar o servo do Senhor do amor de Deus e da salvação. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor que está em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Mas ele nunca presumiu, isso é importante, presta atenção, ele nunca presumiu que independente do que você fizesse, você seria salvo. Porque nós pregamos e reforçamos aqui que existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que são dois trilhos que lá no fim se cruzam, não sei quando, mas eles dois são importantes. Existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aqueles que têm fé e atentam para as advertências da Escritura e perseveram até o fim, pois o Espírito opera neles para fazê-los o querer e o realizar segundo a vontade, boa vontade de Deus. Concluindo, talvez, meus irmãos, um grande número de cristãos tenham perdido de vista o objetivo dessa corrida que nós estamos participando. E podem ter muitos correndo sem rumo, achando que estão correndo para o prêmio, estão perdidos por aí.
e às vezes não estão nem nessa competição, mas que Deus possa nos colocar nessa manhã propósito, firmeza, para que possamos ser como esses atletas e venhamos a correr com o objetivo de alcançarmos o prêmio maior, que é a nossa eternidade, a nossa salvação com Cristo. Eu não quero, e creio que os irmãos também não querem, que o seu nome esteja escrito na capa de jornais. É bom ser atleta, é maravilha, mas toda fama é passageira, todo dinheiro passa, tudo vai ficar para trás. Então, assim, é importante ter um nome no jornal? É, mas é muito mais excelente se o nosso nome estiver escrito no livro das vidas. Eu não quero ser chamado de o maior atleta, o maior campeão. Eu quero um dia, no final, ouvir a voz do Senhor e falar: vinde bendito de meu Pai. Possuir por herança aquilo que eu preparei para vocês desde o começo. Que Deus possa nos abençoar, que você possa nessa manhã sair daqui fortalecido, sabendo que você tem um prêmio excelente para alcançar. E Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é conosco, louvado seja Deus. Vamos estar de pé? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra que edifica as nossas vidas, que possamos sair daqui fortalecidos e que não venhamos a vacilar na nossa caminhada, na nossa corrida, mas que estejamos com os nossos passos firmes, sabendo que o que nos espera é o melhor. Queremos alcançar a coroa incorruptível, para que o nosso corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, nosso corpo que é mortal se revista da imortalidade, e estamos assim eternamente com o Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, orando em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos os irmãos até a volta do Senhor Jesus. Amém.